Olá, muito bom dia a todos. Hoje é dia 9 de outubro, domingo, e hoje completamos 199 dias aqui em oração. Vou dizer para vocês que hoje eu recebi um enorme presente. Ao mesmo tempo que eu sinto algo como um certo pesar, assim, né? Com um certo pesar de enxergar algumas coisas. Eu só agradeço a Deus porque eu acredito que acima de tudo corre o plano dele, acima de nós, acima de tudo que a gente possa controlar e viver, seja aí, né, desse lado do oceano, aqui, mas como as coisas estão conectadas, né? Como o clamor de Deus para nós, ele é o mesmo. E essa semana eu refleti muito, né, sobre essas situações que a gente tem vivido no Brasil. E hoje eu percebi que essa não é uma guerra, tanto é uma guerra espiritual, que não é uma guerra que a gente enxerga só no Brasil. Visivelmente eu vi isso de perto aqui hoje. E tem uma amiga minha que ela é muito cristã, assim, e eu sempre conversei de um jeito muito gostoso, assim, com ela. Ela me disse que ela é filha de pastores, inclusive, no Brasil, e ela tem um trabalho maravilhoso aqui com a comunidade brasileira, que começou quando ela viu uma menina divulgando que ia ser dia do aniversário dela e que ela não tinha com quem comemorar, né? Que ela estava se sentindo muito sozinha. Para querer abraçar essa menina, né? Ela combinou então de passar o dia do aniversário com ela, uma pessoa que ela nunca tinha conhecido. Isso acredito que tenha sido final de 2018, talvez início de 2019. E depois dessa simples ação, ela criou uma ONG aqui, né, em Brisbane, que tem o objetivo de unir essas pessoas que vêm, né, do nosso país e estão aqui, passam não só, né, o aniversário, mas Natal, tantas datas especiais, muitas vezes sozinhas. E esse grupo não tinha intuito nenhum e não tem, né, nenhuma apelação religiosa, mas eu vejo o quanto essa ação que ela se prestou a fazer tem a ver com o serviço de Deus, né? Tem a ver com ela poder entregar, né, um pouco de amor, de carinho, de afeto para o outro que é tão especial quanto cada um de nós, né? Mas que olhando, né, daqui de fora, a gente pensa assim, nossa, ela nem conhece, né? E já quer fazer o bem. Então, foi muito legal ter conhecido essa pessoa aqui. E ela frequenta uma igreja, ela já tinha comentado comigo, e ela várias vezes me chamou para ir com ela nessa celebração. Eu várias vezes senti vontade de ir, mas por coisas, né, de dia a dia, de eu sempre estar na rotina com a família, acabei não fazendo esse programa com ela. E lembra que eu comentei com vocês, né, que a minha família tinha ido fazer um acampamento, e eu senti essa vontade de estar na minha presença e, acima de tudo, né, na presença de Deus. Então eu falei, vou usar esse tempo para subir a montanha, para me conectar, para estar próxima de Deus, para fazer uma reflexão. Quantas vezes também durante o dia a dia eu penso assim, vou acordar e primeira coisa que eu vou fazer é uma oração, vou dar uma estudadinha na Bíblia, e muitas vezes isso não acontece. Então eu aproveitei, né, esse tempo que eu tinha aqui, né, para fazer a rotina do meu jeitinho, e decidi não só fazer essas coisas, como também prestar atenção nas minhas necessidades, aquilo que comia a hora que eu tinha fome, se eu não tinha fome eu não comia, né, selecionava uma comida de acordo com o que o meu organismo estava pedindo e não necessariamente em como agradar as outras pessoas, né, da casa. Então, assim foi. E hoje eu acordei decidida que hoje seria o dia que eu iria pela primeira vez nessa igreja. Pois bem, foi muito interessante porque aqui, além de tudo, eu já frequentei, né, as igrejas católicas que tem aqui no bairro, e é muito diferente. Apesar de ser a mesma religião, não é
o mesmo jeitinho que a gente tem no Brasil. As coisas são mais, como que eu posso dizer, mais tradicionais ainda, assim, mais, não é uma missa alegre, não é uma missa, enfim, a gente sabe como é a missa brasileira. Inclusive tem uma curiosidade bem interessante que na própria hora da comunhão, eles são tão organizadinhos aqui, tão assim, quadradinhos, que até a fila da comunhão, ela segue um certo padrão. Então, o padre se coloca lá, né, no meio do corredor. Primeiro saem as pessoas do primeiro banco, aí quando essas pessoas estão saindo da fila, vêm as pessoas do segundo banco, e assim por diante, até finalizar toda a igreja, né? Enfim, é uma experiência muito legal, é bonita a missa, os cantos são bem caseirinhos assim também, você percebe que são pessoas bem íntimas da comunidade que estão tocando. Eu tenho uma certa dificuldade porque é muito difícil você seguir o padrão da missa católica numa outra língua, né? Então, muitas vezes, assim, por saber, né, como funciona a sequência, né, o ritual da missa, eu acabo, inclusive, entendendo aquilo em inglês, mas na hora de responder, óbvio, eu não sei, gente, rezar o Pai Nosso, o Creio, né, fazer nenhuma das respostas que a comunidade precisa dar, eu não sei fazer em inglês. Então, na minha cabeça, eu vou respondendo em português. Enfim, é um exercício muito interessante. Mas, inclusive, eu prefiro, assim, 1 milhão de vezes ir uma vez por mês na missa brasileira que tem aqui, porque é onde eu consigo me sentir mais em casa, né? É onde tem as músicas que eu conheço, é onde o padre, as pessoas falam a nossa língua, então a gente se sente muito mais conectado. Hoje, eu acabei esquecendo, porque normalmente é o primeiro domingo do mês que tem a missa brasileira aqui, e por um compromisso que o padre tinha no final de semana passado, então a missa brasileira aconteceu essa semana. E eu não lembrava desse detalhe, então eu acabei indo na missa de manhã e indo na missa à noite, até porque, como eu disse aqui para minhas filhas, hoje a missa tinha um motivo muito especial, né? É a missa de Nossa Senhora Aparecida, é a missa da bênção das crianças, então a gente foi lá prestigiar também e foi maravilhoso, né? A gente cantar as músicas da nossa Mãe do Céu, assim, eu acho que é algo que não tem como não tocar o nosso coração. Mas, pensando na minha experiência da manhã, né, onde eu fui numa igreja de uma outra religião, onde eu fui numa missa que também, né, é feita em inglês, com uma comunidade que eu nunca tinha entrado em contato. Eu, inclusive, cheguei lá antes da minha amiga e sem ter certeza se ela ia estar lá, mas minutinhos depois do que eu cheguei, ela chegou. E aí foi muito interessante porque ela me colocou a par das coisas que estavam acontecendo. E, gente, a gente tá falando aqui da mesma guerra que acontece aí. Então, a gente percebe quanto uma batalha espiritual, ela é uma batalha muito profunda, né? O quanto Deus precisa de nós, apostos, para lutar essa batalha em nome dele. E aí, o que aconteceu essa semana? Exatamente nessa igreja que eu fui, estava acontecendo um super bafafá, porque essa semana um dos representantes da igreja foi convidado para ir até o jornal, porque a pessoa mais importante, digamos assim, eu não sei também em termos de nome, né? Porque na igreja católica a gente tem o padre, o bispo, o arcebispo, ministros, né? Eu não sei quais são os nomes que eles usam dentro da igreja, mas o cara mais importante dessa igreja, ele tem uma carreira no futebol e tem essa função dentro da igreja. E ele foi convidado a escolher qual dos caminhos ele ia seguir, porque a política
corrente dentro do clube é de diversidade, de inclusão. Eles têm uma visão pró-escolhas e como que eles usaram o termo? Pro-life and pro-love. E aí, enfim, o clube de futebol meio que intimou o cara a se retirar do futebol, né? Porque ele não defendia essa diversidade, supostamente porque os cristãos, eles são contra o relacionamento homofóbico, contra o relacionamento homossexual e contra o aborto. Enfim, e aí uma outra pessoa representante dessa igreja foi chamada para colocar sua posição no jornal e adivinha, a pessoa foi metralhada, né? Sendo que, assim, inclusive ela foi interrompida várias vezes de responder as perguntas, porque ele dizia assim que ali no jornal não era lugar para discutir a Bíblia e que esse era um livro que tinha sido escrito há 2000 anos atrás e que já não cabe mais com a nossa sociedade, mesmo o cara da igreja querendo dizer assim, olha, todos nós somos pecadores, né? Eu sou pecador e independente do que eu faça, não é tipo a questão do aborto, não é a questão do homossexualismo, né? Inclusive ele disse, a nossa comunidade é uma comunidade muito diversa. Nós estamos abertos para receber toda e qualquer pessoa que tenha interesse de conhecer Deus, ter intimidade com Ele, se aproximar da palavra de Deus, compreender, né, as possibilidades de inserir Deus na sua vida, independente do que ela faça, independente do que ela escolha ao longo da vida, porque nós somos pró-vida e pró-amor, né? Porque Deus não diz assim, eu amo você só porque você não tem pecados. Não, Ele ama a todos nós. Enfim, mas o cara meio que quis explicar isso, mas toda vez que ele ia responder, né, essas perguntas, ele era interrompido pelo jornalista. E aí, gente, isso ficou assim muito esfregado na minha cara, do quanto a gente está falando desse mesmo tipo de guerra, né? Realmente o amor está em guerra, porque são duas pessoas querendo falar de amor, né? E assim, tem uma intolerância, inclusive, para ouvir a explicação do outro, para entender, né, qual é a forma de se pensar. E fiquei pensando, inclusive, no impacto, né, na vida desse cara que não pode também ter uma religião, porque no trabalho dele eles têm uma visão diferente ou não aprovam a forma como ele pensa. Isso também não seria uma forma de preconceito, de intolerância, né? Então a gente percebe que Deus está pedindo para que a gente se levante, né? E a reflexão do dia de hoje, não indo muito, já fui super longe na história, né? Peço a compreensão de vocês, mas a reflexão do dia de hoje fala sobre isso, sobre o despertar, sobre enxergar aquilo que tá na nossa cara, né? Com textos completamente diferentes, não tem nada assim de alusão ao que eu falei hoje na reflexão, né, do dia, mas o tema é isso, ó, já é hora de despertardes do sono, Romanos 13, versículo 11b, e fala sobre perdão também, sobre a libertação, que pra gente sentir essa total liberdade, é necessário perdoar. Então, o perdão, ela tem relação com esse amor eterno, né? Com você não julgar o comportamento do outro, mas todos os dias você está olhando para os seus próprios pecados, e pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus, né? Como Deus agiria nessa circunstância? Como Jesus acolheria essa pessoa que fala para ele dessa forma? E, gente, ó, alongando um pouquinho mais a nossa história, mesmo num ambiente que eu tô super acostumada, acreditam que rolou o mesmo tipo de atrito. O padre falou algumas coisas sobre extremismos, sobre o nosso poder de escolha,
sobre doutrinação de crianças e como a gente precisa proteger as nossas crianças, né, de algumas... esqueci a palavra de novo. De algumas profecias, né, de falsas profecias, que muitas coisas que aparecem aos olhos das nossas crianças, né, tem cara de cordeirinho, mas que no fim não é isso, né, é algo muito pesado e que nós pais precisamos estar atentos. E aí o padre usou a palavra do comunismo e algumas pessoas se sentiram desafiadas, né, dentro ali da igreja. Ele falou que alguns comunistas vêm na igreja e não querem ouvir a palavra de Deus, alguma coisa assim, e muitas pessoas se levantaram e foram embora da missa. E aí a gente fica pensando, né, como a nossa fé, ela tem sido afrontada por essas coisas, né, como na época de Jesus, no livro, né, de 2000 anos atrás, a gente percebe que política e religião, elas estavam, né, ali sempre muito conectadas por conta de poder, por conta, né, quantos profetas, quantas pessoas, né, apóstolos e o próprio João Batista, quantas pessoas foram presas, né, pelos poderosos que se sentiam ameaçados com a pregação da palavra, o próprio Jesus, né, que foi crucificado. Então a gente percebe que essa relação entre ser crucificado, ser julgado e a libertação dos pecados, né, ela tá ali, ela tá é esse o jogo que está acontecendo e a gente precisa saber em que lado, né, quais são os princípios que a gente está disposto a defender. Então recebam assim, olha, com muita atenção mesmo esse meu apelo, né, essa minha longa explanação para o dia de hoje, porque realmente a gente sente que é necessário que a gente desperte, que a gente se levante, se posicione, abra a boca, fale aquilo que o nosso coração sente, porque Deus precisa de guerrilheiros, né? Guerrilheiros do amor, vamos considerar assim, mas estejamos todos atentos e dispostos a lutar por aquilo que a gente acredita. Fiquem todos com Deus, recebam meu forte abraço e até amanhã. Com muito carinho, Simone.